Olá a todos, eu sou Claudio Chero, mestrando em Ciência da Computação pela PUC-RS e estarei apresentando o trabalho que tem por título Proposta de Otimização do Tamanho de batch e Aplicações Stream para Multicores, usando algoritmos de aprendizado de máquina. O trabalho também tem como autores o professor David Gribler e o professor Luiz Gustavo Fernandes. Quando nós falamos em processamento stream, nós estamos se referindo a uma classe de aplicações que processam um fluxo de dados contínuo. Esse fluxo tem uma intensidade variável e é possivelmente infinito. Geralmente esse tipo de aplicação ele é aplicado para processar dados em tempo real e tem requisitos estritos de latência e vazão, ou seja, é importante o quão rápido a aplicação consegue processar o dado quando ele chega e o quanto de dados a aplicação consegue processar. Para atender esses requisitos, há uma alta demanda de poder computacional. E para uma das maneiras de oferecer essa demanda de poder computacional é explorando o paralelismo das arquiteturas multicore, mais especificamente dos sistemas multicore, onde nós temos múltiplos processadores multicore interligados por um barramento global. Há duas formas de explorar a programação paralela. Uma delas é não estruturada, onde o programador precisa se preocupar com questões de gerenciamento de threads, lock, sincronização de dados, por exemplo. E tem a maneira estruturada. A maneira estruturada oferece, a literatura apresenta duas formas de explorar o paralelismo estruturado. Uma delas é usando os padrões paralelos, onde nós temos uma espécie de receitas de como explorar o paralelismo em determinadas situações. E skeletons de algoritmos, onde há implementações dessas receitas e o programador precisa apenas adequar o código sequencial para esses padrões, esses skeletons. O Fastflow é uma biblioteca que oferece implementações de skeletons, que o programador pode usar para aplicar pipeline farm, por exemplo. E a Spar é um outro exemplo de biblioteca com um nível de abstração acima do Fastflow, já que a Spar oferece ao programador uma forma de não precisar alterar o código sequencial dele, e sim fazer anotações no código sequencial para explorar o paralelismo da aplicação. Quando nós falamos em otimização, imaginando que cada um desses círculos azuis representam tuplas ou dado a ser processado pela stream, nós estamos preocupados em definir um tamanho de batch, um conjunto de dados adequado para ser processado na aplicação, pela aplicação do stream. Quando nós temos um conjunto de dados maior, o que nós temos é uma vazão maior do sistema e também uma latência maior do sistema. E quando nós temos um conjunto de dados menor, o que nós temos é uma vazão menor e também uma latência menor. E o desafio está em justamente escolher qual é o tamanho adequado do batch a ser processado, de acordo com os requisitos da aplicação ou de acordo com o que nós temos de processamento disponível da plataforma onde a aplicação está sendo executada. Por que usar aprendizado de máquina? Bem, nós temos um alto número de variáveis que impactam o processamento externo. Nós temos dados da plataforma, onde a aplicação está sendo executada, nós temos dados da aplicação, como por exemplo o tamanho do pipeline, porque os dados vão ter que percorrer. Nós temos dados da carga de trabalho, como por exemplo qual é a quantidade de dados que nós temos sendo processado. E geralmente o que algoritmos convencionais fazem é focar em apenas uma dessas categorias de variáveis que impactam a aplicação. E o nosso objetivo aqui está em tentar usar features que são relevantes, não importa qual é a categoria de variáveis que elas se encaixam. Nós temos 3 trabalhos relacionados e apenas um deles usou algoritmos de aprendizado de máquina, porém não há nenhuma discussão sobre o porquê algumas features devem ser utilizadas para compor um dataset para treinar esses algoritmos de aprendizado de máquina, e nem discussão sobre a complexidade que esses algoritmos de aprendizado de máquina adicionam para o contexto de processamento de stream. E aí nós não temos também comparação entre diferentes algoritmos de aprendizado de máquina, não há uma discussão de por que determinado algoritmo é melhor ou não, não há uma discussão da acurácia desses algoritmos com relação ao tempo de inferência que eles oferecem, e aí quando nós estamos num contexto de processamento de stream, onde latência é importante, essa discussão aqui se torna extremamente relevante. E a escolha das features para compor um dataset não é quantitativo, ou seja, não há discussão do quanto de correlação essas features têm com o resultado final que se espera de um processamento stream.
Então, essas features são geralmente escolhidas com base em conhecimento prévio dos autores, por exemplo, que aplicam o aprendizado de máquina para esse contexto, mas essa discussão não é quantitativa, ou seja, se eu vou entrar na área, eu não sei quais features eu devo ou não utilizar. E a nossa ideia aqui então está em compor esse dataset com as melhores features, discutir essas melhores features e por fim escolher algoritmos, apresentar algoritmos de aprendizado de máquina que são mais relevantes para o processamento do stream, para usar no processamento do stream. E a nossa preocupação está aqui em treinar algoritmos de aprendizado de máquina e extrair desses algoritmos qual é o custo entre acurácia e performance que eles oferecem. E aí sim escolher, oferecer ou discutir os melhores algoritmos para esse contexto de processamento de stream. E aqui eu trago apenas para ilustrar o nosso objetivo. E o nosso objetivo é, então, discutir features para compor um dataset, compor esse dataset para treinar os algoritmos de aprendizado de máquina e, por fim, escolher o algoritmo com o melhor custo-benefício entre acurácia e tempo de inferência desses algoritmos e aplicar esses algoritmos para o processamento do stream, para otimizar o tamanho do batch da aplicação. Aqui o nosso objetivo não está em implementar o sistema de batch, então nós vamos usar já o sistema de batch, por exemplo, na Spar ou no Fastflow, por exemplo. O nosso objetivo apenas está em definir esse modelo que vai fazer a predição do melhor tamanho de batch, dado as condições do sistema de processamento de stream que está sendo executado. Essas são algumas referências que nós utilizamos e agradeço a atenção de todos.